O mundo está repleto de histórias de pessoas que ficaram ricas rapidamente, mas que acabaram perdendo tudo em menos tempo ainda. Desde empresários, jogadores de futebol e até ganhadores da Mega Sena. E na maioria desses casos, o processo de ascensão e queda é quase sempre o mesmo. Com uma pessoa pobre ganhando uma enorme quantidade de dinheiro em muito pouco tempo, mas devido à falta de experiência, de sabedoria ou de pura imprudência, ela acaba gastando e desperdiçando tudo, achando que o dinheiro nunca vai acabar. Até que finalmente ele acaba, e a pessoa se vê mais uma vez em uma situação de pobreza. Quase todo mundo conhece ou já ouviu falar de uma história do tipo, seja ela de uma pessoa famosa, um conhecido ou até mesmo de um parente. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esse tipo de situação não se limita apenas a indivíduos, podendo acontecer também com grupos de pessoas, grandes empresas e até mesmo com países inteiros. Com um dos exemplos mais interessantes sendo o de uma micronação chamada Nauru, uma pequena ilha no Pacífico que durante o século XX passou de uma das nações mais pobres do mundo para a mais rica em apenas algumas décadas, apresentando um PIB per capita 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos, e onde ninguém precisava sequer trabalhar para prover seu próprio sustento. E tudo isso graças a um recurso natural composto literalmente por cocô de pássaros. No entanto, graças a investimentos ruins, ineficiência, um enorme desperdício e corrupção desenfreada, a micronação acabaria voltando à situação de miséria menos de uma geração depois do seu auge. E essa é a história que será abordada no vídeo de hoje. A de como uma pequena ilha chamada Nauru conseguiu ir do lixo ao luxo, mas acabou voltando ao lixo de novo. No meio do Oceano Pacífico, a cerca de 2.800 km da Austrália, situa-se uma pequena ilha de 21 km² chamada Nauru. Essa mesma ilha começou a ser assentada por seres humanos há mais de 3.000 anos atrás por povos de origem micronésia e polinésia, seguido por um longo período de isolamento, que fez com que os habitantes da ilha desenvolvessem uma língua própria. E com o tempo, esses mesmos habitantes se dividiriam em 12 clãs ou tribos, que viviam em relativa paz uns com os outros, mas sempre com algumas tensões entre si. E foi também durante esse período de isolamento que os habitantes batizaram a sua ilha de Nauru, que deriva da palavra Anaoero, que significa "eu vou para a praia". O longo período de isolamento da ilha chegaria ao seu fim após a mesma ser descoberta em 1798 pelo capitão britânico John Fearn, que passou a chamar a ilha de Pleasant Island, que literalmente significa Ilha Agradável. Com o passar dos anos, os povos da ilha passaram a ter contato cada vez maior com os europeus, que com frequência visitavam a ilha para obter mantimentos, com os povos nativos da ilha fornecendo comida e água aos europeus, e em troca, recebendo bebidas alcoólicas e armas de fogo. O grande fluxo de álcool e armas de fogo para a ilha acabaria destruindo a relativa paz entre as 12 tribos de Nauru, que acabaria eclodindo em uma guerra civil que se estenderia de 1878 até 1888. Com a guerra só chegando ao seu fim com a intervenção do Império Alemão, que anexou a ilha e a transformou em um protetorado, com estimativas apontando que ao final dos 10 anos de guerra civil, a população de Nauru tinha diminuído de 1.400 para apenas 900 indivíduos, um declínio populacional de 36%. Alguns anos após Nauru ter virado um protetorado do Império Alemão, um prospector de mineração australiano chamado Albert Ellis viajou para a ilha, e após analisar o solo e as rochas locais, ele constatou que toda a ilha estava literalmente coberta de um valioso mineral chamado fosfato.
Mas o que é fosfato? Por que é tão valioso assim? E por que Nauru estava coberta com esse mineral? Bem, acontece que há milhares de anos atrás, antes mesmo dos primeiros seres humanos colocarem os pés em Nauru, a ilha servia como um grande ponto de parada para aves marítimas, que usavam a ilha para descansar, se reproduzirem e também para defecar. Com o passar dos séculos, as fezes de centenas de milhares de aves marinhas se acumulou na superfície da ilha, com a mesma ficando completamente coberta por uma grossa camada de vários metros de profundidade de cocô de pássaro petrificado, que é conhecido como guano. Guano, por sua vez, é um mineral extremamente rico em outros minerais como o nitrogênio e especialmente o fosfato, que é um mineral essencial para o crescimento de plantas. Tais propriedades transformam o guano em literalmente o melhor fertilizante natural conhecido pelo homem, e por extensão, uma commodity altamente valiosa também. Após a descoberta das reservas de fosfato, o governo alemão permitiu que tais reservas fossem exploradas pela Companhia de Fosfato do Pacífico em 1906, em troca de royalties pela sua venda. No entanto, o domínio alemão sobre a ilha acabaria em 1914, após o início da Primeira Guerra Mundial, quando a ilha foi capturada e ocupada por tropas australianas. Após o final da guerra, em 1919, a ilha acabaria virando um protetorado da Liga das Nações, sob administração conjunta da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, que prontamente assumiram o controle da mineração e exportação de fosfato da ilha. Isso até o início da Segunda Guerra Mundial, quando a ilha foi atacada e ocupada por tropas do Japão Imperial em 1942. A ocupação japonesa da ilha foi altamente brutal, com cerca de 1.200 nativos nauruenses sendo deportados para outras ilhas do Pacífico para serem usados em trabalho escravo. Ao final da guerra, em 1945, a força de ocupação japonesa acabaria se rendendo. E dos 1.200 nauruenses usados como trabalhadores escravos pelos japoneses, apenas 745 voltariam com vida para Nauru. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Nauru voltaria novamente a ficar sob o controle australiano, que resumiu imediatamente as operações de mineração de fosfato na ilha. No entanto, já nos anos 60, era claro que a mineração intensiva estava lentamente tornando a ilha em um ermo desolado e inabitável, com regiões onde antes se encontravam terras férteis e florestas verdejantes se transformando em crateras repletas de pilares de calcário, impróprias tanto para moradia quanto para agricultura. O dano ambiental era tal que especialistas à época afirmavam que a ilha se tornaria totalmente inabitável até os anos 90. Com isso em mente, o governo australiano ofereceu mover toda a população de Nauru para uma ilha australiana maior chamada Curtis Island, e de transformar todos os nauruenses em cidadãos australianos. No entanto, os nauruenses recusaram a proposta, preferindo ao invés disso ficarem em sua própria ilha e ganharem independência, que foi concedida pela Austrália em 1968, transformando a pequena ilha de Nauru em uma nação soberana e no terceiro menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano e da cidade-estado de Mônaco. Menos de 2 anos após conseguir a sua independência, o recém-formado governo de Nauru se viu logo de cara cercado por vários problemas e decisões difíceis, com a principal dessas decisões sendo a de continuar ou não a mineração de fosfato na ilha. Naquela época, os mais de 60 anos de mineração quase ininterrupta já tinham destruído boa parte do meio ambiente da ilha. E durante todo esse tempo, a população nativa de Nauru não recebeu quase nada dos milionários lucros da venda de fosfato, devido justamente ao fato da ilha e, por extensão, as operações de mineração estarem sob controle de potências estrangeiras. Tendo isso em mente, e após muita deliberação, o governo nauruense decidiu por retomar a mineração de fosfato na ilha,
Mas dessa vez, toda a operação estaria sob controle direto do governo nauruense, e todos os lucros da venda de fosfato iriam não para uma potência estrangeira, mas para os próprios nauruenses. No âmbito disso, em 1970, os nauruenses compraram todos os equipamentos e infraestruturas de mineração da empresa British Phosphate Commissioners e as transferiram para a recém-formada Nauru Phosphate Corporation, uma empresa diretamente controlada pelo governo de Nauru. Os motivos por trás dessa decisão eram simples. O isolamento geográfico da ilha e as suas pequenas dimensões inviabilizavam a construção de uma base industrial, enquanto que os mares em volta de Nauru nunca foram produtivos o suficiente para sustentar a população da ilha. Sem contar no fato de que, graças aos mais de 60 anos de mineração de fosfato, quase toda a ilha tinha se tornado imprópria para a agricultura. Sob tais circunstâncias, o governo nauruense percebeu que a única opção econômica viável para a ilha no curto e médio prazo era continuar a mineração de fosfato. O plano do governo nauruense era investir todos os lucros da venda de fosfato em um fundo de investimento soberano, chamado Nauru Phosphate Royalties Trust, que por sua vez reinvestiria o dinheiro em ativos financeiros e imobiliários ao redor do mundo, cujos lucros e dividendos serviriam para sustentar a população de Nauru depois que as reservas de fosfato da ilha inevitavelmente se exaurissem. Esse plano era inspirado no sucesso que a Noruega teve ao usar os lucros da venda do seu petróleo no seu próprio fundo de investimento soberano, que transformou o país em um dos mais ricos do mundo em termos per capita, e com uma qualidade de vida quase sem igual ao redor do globo. Sucesso esse que Nauru planejava copiar. Durante a década de 1970, nos primeiros anos após Nauru adquirir as operações de mineração, a pequena ilha viu as suas riquezas crescerem de maneira totalmente sem precedentes, com a mineração e a venda de fosfato gerando uma renda média de 100 a 120 milhões de dólares todos os anos. Essa quantia era então usada para cobrir os gastos governamentais, que eram de cerca de 30 milhões de dólares por ano, e com os cerca de 80 milhões que sobravam sendo diretamente adicionados ao Fundo Soberano de Nauru. Os investimentos desse fundo soberano incluíam edifícios, hotéis, resorts e outros empreendimentos imobiliários em diversas partes do mundo, como a Austrália, Nova Zelândia, Samoa, Fiji, Reino Unido, Havaí e Guam, sem contar na compra de outras 2 minas de fosfato adicionais nas Filipinas e na Índia, para complementar a produção doméstica de Nauru. Outros investimentos do governo de Nauru incluíam a criação de uma empresa de transporte aéreo de passageiros chamada Air Nauru, e a compra de um navio de cruzeiro e 6 navios mercantes. Tudo isso com o intuito de diversificar a economia da pequena ilha. Os anos 70 foram uma verdadeira época de ouro para o povo de Nauru, com os enormes lucros da venda de fosfato proporcionando a criação de uma extensa rede de assistência social para os nauruenses, com todos os serviços essenciais e necessidades básicas sendo fornecidas e subsidiados pelo governo, desde a educação, saúde, moradia, eletricidade e até a alimentação, e com o governo também garantindo um emprego a qualquer nauruense, independentemente do seu nível de instrução ou de experiência, com ótimos benefícios, longas horas de intervalo e altos salários, ao mesmo tempo que exigiam pouco ou nenhum trabalho por parte do empregado. A situação econômica do pequeno país era tão favorável que no ano de 1975, o PIB per capita de Nauru era de cerca de 50 mil dólares em valores ajustados, tornando a ilha no país mais rico do mundo naquela época, e com seu fundo de investimento soberano chegando ao valor de 1 bilhão de dólares. Tudo isso em um país com apenas 7 mil habitantes. Até aquele momento, tudo parecia estar perfeito. A economia estava crescendo e o povo estava prosperando. E a impressão era de que o dinheiro nunca iria acabar e que os tempos bons durariam para sempre.
Mas o que o povo de Nauru parecia não entender na época é que tempos bons têm prazo de validade. Uma lição que eles acabariam aprendendo da maneira mais amarga possível. Os anos de ouro da mineração de fosfato em Nauru foram marcados por um grande aumento na qualidade de vida da população da ilha, mas também por um enorme desperdício de dinheiro, má administração e corrupção sistêmica, com o povo de Nauru gastando boa parte do seu dinheiro em coisas frívolas, como viagens para jogar golfe nas Bahamas e para fazer compras em Singapura, usando para isso a companhia aérea própria da ilha, chamada Air Nauru, que com frequência era obrigada a realizar voos onde os aviões tinham mais tripulantes do que passageiros, gerando um enorme prejuízo financeiro que por vezes chegou a consumir quase 1/3 dos lucros anuais da venda de fosfato da ilha. Outro caso muito curioso foi de quando o chefe de polícia da ilha encomendou uma Lamborghini amarela novinha em folha para servir como seu veículo pessoal, apenas para descobrir que ele era tão gordo que ele simplesmente não cabia dentro do carro. Enquanto isso, o Fundo Soberano da ilha sofria com investimentos ruins, má administração e corrupção crônica, com a maioria dos investimentos trazendo pouco ou nenhum retorno, e com frequência até prejuízos, com um dos maiores exemplos sendo o financiamento de uma peça musical em Londres chamada Leonardo the Musical, A Portrait of Love, cujo roteiro era sobre um caso amoroso entre Leonardo da Vinci e Mona Lisa. Essa peça acabaria sendo um desastre nas bilheterias, fato que levaria ao seu cancelamento menos de uma semana após a sua estreia, resultando em um grande prejuízo financeiro para o fundo de investimentos de Nauru. A situação da pequena ilha começou realmente a se deteriorar nos anos 80. Naquela época, era mais do que óbvio que as reservas de fosfato da ilha estavam rapidamente se exaurindo, ao mesmo tempo em que o fundo soberano que supostamente serviria para sustentar o povo de Nauru após o fosfato acabar trazia mais e mais prejuízos a cada ano. Tudo isso, somado aos gastos exorbitantes com coisas frívolas, desperdício, ineficiência e corrupção, rapidamente levaram as finanças do país para o vermelho, com o governo de Nauru passando de um superávit anual de 80 milhões de dólares nos anos 70 para um déficit anual de 10 milhões no final dos anos 80. Como resultado disso, o governo de Nauru passou a pedir empréstimos e a acumular mais e mais dívidas todos os anos para tentar complementar os orçamentos anuais e manter o luxuoso estilo de vida com o qual os nauruenses estavam acostumados. No entanto, à medida que os lucros da venda de fosfato diminuíam, mais a micronação pedia empréstimos e mais ela ficava endividada. Essa bolha de dívidas passou a crescer mais e mais com o passar dos anos. E para piorar tudo, no início dos anos 90, todas as reservas de fosfato do país já tinham sido totalmente exauridas, acabando com a única fonte de renda do pequeno país. Como consequência disso, Nauru pura e simplesmente perdeu a capacidade de pagar as suas dívidas, levando os credores de tais dívidas a iniciarem ações de tomada de posse dos ativos e investimentos do Fundo Soberano de Nauru, que tinham sido usados pelo país como garantia ao adquirir tais empréstimos. Começava então a queda daquele que era visto como o país mais rico do mundo. Os anos 90 foram marcados por uma grande queda na arrecadação do governo de Nauru. Com as suas reservas de fosfato quase totalmente exauridas e com a sua dívida pública cada vez maior, o governo de Nauru se viu forçado a cortar o financiamento da extensa rede de assistência social da ilha. O que se seguiu foi uma enorme diminuição na qualidade de vida da população. Todos os serviços públicos básicos do país foram afetados, e quase todos os funcionários públicos da ilha, que eram cerca de 90% de toda a população empregada, pura e simplesmente pararam de receber seus salários. Antes mesmo da crise econômica chegar, Nauru já era obrigada a importar a maior parte dos alimentos consumidos na ilha, muito por culpa da degradação ambiental causada pela mineração de fosfato, que impossibilitava a agricultura local.
Mas após o início da crise, a perda de renda dos cidadãos de Nauru foi tal que os mesmos acabaram sendo obrigados a importar alimentos enlatados baratos, mas de baixa qualidade e baixo valor nutritivo, com frutas e vegetais frescos sendo uma verdadeira raridade na ilha. Isso, somado ao colapso quase total do sistema de saúde de Nauru, causou uma grande epidemia de obesidade entre os habitantes da ilha, que só acabaria piorando nos anos seguintes. Com o passar do tempo, os credores das dívidas contraídas por Nauru passaram a confiscar mais e mais ativos do seu fundo soberano, devido à falta de pagamento, fazendo com que o mesmo diminuísse mais e mais de valor a cada ano que se passava. O governo de Nauru sabia que o seu fundo soberano era a única esperança que a ilha tinha agora que as reservas de fosfato tinham acabado. E sabia também que a menos que Nauru pagasse as suas dívidas, os ativos do fundo seriam totalmente confiscados, deixando o povo de Nauru sem dinheiro e sem um futuro. Tendo isso em mente, o governo de Nauru ficou autenticamente desesperado, e foi esse desespero que o impeliu a buscar meios alternativos para arrecadar dinheiro e pagar as suas dívidas, com muitos desses meios sendo no mínimo imorais e no máximo ilegais. Tais meios incluíam a venda de passaportes para estrangeiros e a transformação do país em um paraíso fiscal nos anos 90. Durante aquela década, as leis que regulamentavam o registro e as operações de instituições financeiras na ilha foram severamente relaxadas. Como resultado disso, nos anos 90, Nauru tinha virado a sede de mais de 400 bancos estrangeiros, com nenhum deles sequer mantendo uma presença física na ilha, transformando Nauru em um paraíso fiscal e em um dos maiores centros de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro de todo o mundo, com o seu cliente mais famoso sendo a máfia russa, que lavou mais de 70 bilhões de dólares em dinheiro através dos bancos de Nauru nos anos após o colapso da União Soviética. A venda de passaportes e a renda de taxas sobre transações financeiras serviram como uma espada de dois gumes para Nauru, pois apesar de terem fornecido um importante fluxo de capital para sua economia fragilizada, acabaram também por atrair a ira de outras nações, devido justamente ao fato do país ser um local onde bilhões de dólares de dinheiro sujo eram lavados para organizações criminosas e até terroristas. E um dos países que mais estava incomodado com esse fato era os Estados Unidos da América, que acusavam Nauru de facilitar indiretamente operações terroristas ao redor do mundo, ao permitir que grupos como a máfia russa e a Al-Qaeda pudessem lavar dinheiro através dos seus bancos. E foi justamente isso que motivou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos a impor pesadas sanções em Nauru no ano de 2002. Sanções tão pesadas que chegavam até a rivalizar aquelas impostas no Iraque na mesma época. Sob a enorme pressão internacional e sanções econômicas, no ano de 2004, o governo de Nauru se viu forçado a aprovar leis para regulamentar mais uma vez instituições e operações financeiras no seu território, o que efetivamente removeu o status de Nauru como paraíso fiscal, e fez com que todo o dinheiro sujo de organizações criminosas e terroristas deixasse o país, resultando no levantamento das sanções econômicas e no fim da pressão internacional. No entanto, acabou também por cortar boa parte da renda anual que Nauru tanto precisava, que acabou por aumentar ainda mais o seu déficit orçamentário e, consequentemente, as suas dívidas. E foi nessa situação de autêntico desespero que o governo de Nauru se viu forçado a vender quase todos os ativos do seu fundo soberano, que por sinal já tinha encolhido bastante, passando de um valor estimado em 1,3 bilhões de dólares em 1991 para menos de 100 milhões em 2004. Mas mesmo isso não foi o suficiente para salvar a pequena ilha, pois já em 2004 o Banco Central de Nauru tinha ficado completamente sem dinheiro, levando à sua insolvência e efetivamente falindo o país inteiro. O país que antes se gabava de ser um dos mais ricos do mundo estava agora financeiramente arruinado, com seu PIB per capita indo do seu auge de 50 mil dólares nos anos 70 para menos de 5 mil em 2004. Com seu governo não tendo recursos nem sequer para realizar as suas funções mais básicas, com sistemas de saúde e educação completamente colapsados e uma taxa de desemprego de inacreditáveis 90%,
resultando em pobreza generalizada. Sem contar, é claro, nos catastróficos danos ecológicos que a mineração de fosfato infligiu na ilha, que passou de uma terra fértil, verdejante e paradisíaca para uma estéril, desértica e devastada, onde quase nada cresce e onde ninguém pode morar. Em decorrência de tudo isso, mais uma vez veio à tona a ideia de mover toda a população de Nauru para outra ilha mais habitável. Mas mesmo com todas as dificuldades, os nauruenses se recusavam a abrir mão da sua soberania e independência, optando ao invés disso por continuar morando na sua ilha e a tentar salvá-la a qualquer custo. Nos anos seguintes ao colapso econômico, o governo de Nauru passou a procurar novas fontes de renda para sustentar ao menos as funções mais básicas do governo e aliviar a grave crise econômica e desemprego que assolava a ilha, com uma potencial fonte de renda aparecendo já nos anos 2000 por meio de uma proposta da Austrália para construir um centro de detenção de imigrantes ilegais na ilha. Uma proposta altamente controversa que Nauru foi forçada a aceitar devido à falta de opções. Após a sua construção, o centro de detenção passou a ser a principal fonte de renda e emprego para os habitantes da ilha, com a Austrália pagando milhões de dólares a Nauru todos os anos para que imigrantes ilegais fossem mantidos na ilha enquanto aguardavam seus respectivos processos de imigração ou deportação. Mas acabou também por ser uma grande fonte de controvérsias, com denúncias de maus tratos, superlotação e falta de água no centro de detenção, fazendo com que o centro fosse temporariamente fechado em 2007 e discretamente reaberto em 2012, com estimativas de 2017 revelando que pelo menos 2/3 da renda anual de Nauru provinha do centro de detenção. Mas, com o passar dos anos, até mesmo essa fonte de renda começou a ser ameaçada, com o centro ficando cada vez mais vazio e sem utilidade, e com a Austrália ameaçando encerrar as operações do mesmo. Com a sua principal fonte de renda em risco de ser cortada, o governo de Nauru passou mais uma vez a procurar fontes alternativas de renda, como a venda de direitos de pesca em sua zona econômica exclusiva a empresas estrangeiras e o desenvolvimento de potenciais operações de mineração oceânica em sua costa, que infelizmente ainda não deram frutos. Hoje em dia, no ano de 2026, apesar de uma modesta melhora em seus indicadores econômicos, Nauru ainda se encontra em uma situação altamente instável, com altos níveis de pobreza e desemprego, com um sistema de educação precário e um sistema de saúde quase inexistente, que acabou por exacerbar ainda mais a epidemia de obesidade na ilha, com Nauru sendo hoje o país com a segunda maior taxa de obesidade em todo o mundo, com mais de 70% dos adultos da ilha sendo afetados por essa doença. Todos esses problemas, somados com a ameaça do fechamento do centro de detenção de imigrantes pela Austrália, coloca o pequeno país em uma situação de sério risco. E apesar dos grandes esforços do governo de Nauru para tentar diversificar a economia, o futuro da pequena ilha é, até hoje, ainda muito incerto. Nunca em toda a história da humanidade tinha um país ficado tão rico em tão pouco tempo e acabado perdendo tudo em menos tempo ainda, com a história de Nauru sendo possivelmente o exemplo mais extremo da famigerada doença holandesa, que é uma situação onde a extração e a venda de recursos naturais viram uma parte tão grande da economia de um país que acaba por eclipsar e desincentivar todos os outros setores daquela economia, essencialmente tornando o país completamente dependente de um único setor econômico e altamente vulnerável a flutuações de preços e ao exaurimento de tais recursos, que foi exatamente aquilo que aconteceu com Nauru, que viu a sua economia começar a desabar à medida que as suas reservas de fosfato iam acabando. Essa situação, somada à incompetência e corrupção do governo de Nauru e à falta de educação do povo nauruense, acabaria por selar o destino da pequena ilha. E mais do que provando que dinheiro não compra sabedoria.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever e de ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.